A tempestade foi algo que não esperavam para aquele dia. Algumas tempestades a gente pode prever. Você pode ligar a TV no canal Clima Tempo, você pode procurar na internet. Agora tem outras tempestades que a gente não consegue prever. Elas simplesmente surgem, elas simplesmente aparecem. Só que tem alguns tipos de tempestade que nós poderíamos ilustrar nessa noite. Primeiro tem aquele que faz com que a tempestade que esteja acontecendo na sua vida seja maior do que de fato ela é. E tem gente que às vezes faz tempestade em copo. A gente tem que cuidar com isso. Às vezes a coisa não é tão do tamanho que a gente imagina que seja e a gente começa a fazer tempestade em copo d'água. E tempestade, irmão, cada um tem a sua. Quando eu estou dizendo agora em tempestade, não é da chuva torrencial, dos ventos fortes, mas dos problemas, das dificuldades, dos atropelos, do dia a dia. Cada um tem a sua. Só que tem gente que enfrenta tempestades, tem gente que passa por tempestades, mas tem gente que vive em tempestades. Tem gente que não consegue, mal sai de uma, já está em outra, e começa a puxar isso para si. E a vida da pessoa vira uma bagunça, uma baderna, porque ela não consegue se reorganizar. Você imagina um barco no meio do mar, com uma forte tempestade. Você tem um momento de emergência, tira a água, recolhe, desce lá o mastro, né? A vela, desce a vela, e você tem que se reorganizar. Agora imagina se a hora que o sol está começando a brilhar lá ao longe, você já começa a pensar, nem vou fazer tudo isso porque já está vindo outra tempestade. Os discípulos enfrentaram a tempestade naquele dia, que por volta de mais ou menos 6 a 7 horas da noite. E ela durou até a 4ª vigília da noite, ou seja, até mais ou menos a meia-noite. Um longo período. E em todo esse período Jesus estava onde? E onde ele estava? Aí sim, onde ele estava era no barco. E o que ele estava fazendo era dormindo. Mas Jesus estava no barco durante toda a tempestade. E daí eu queria agora com vocês ver algumas atitudes para que nós possamos vencer as tempestades que nós temos. Abra lá sua Bíblia em Isaías. Abra lá sua Bíblia, nós vamos usar bastante a Bíblia. Abra lá sua Bíblia em Isaías, no capítulo 21. Isaías, capítulo 21. Isaías, capítulo 21, verso 4. Diz o seguinte: O meu coração está anelante, e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Irmãos, algumas atitudes para nós vencermos a tempestade aqui diz o seguinte, que o meu coração estava anelante, mas o horror veio e me apavorou. O crepúsculo, ou seja, o entardecer que eu desejava, se tornou em tremores. Nós temos algumas situações ao enfrentarmos as tempestades da nossa vida. Uma delas primeiro, nós precisamos ter medo, porque o medo nos ajuda a nos mantermos vivos. Mas às vezes nós passamos da barreira do medo e entramos no desespero. E quando nós entramos no campo do desespero, isso você vê diariamente por aí. A pessoa vai ser assaltada e no momento lá, mais do que o medo, ela entra em desespero, ou tenta reagir, ou esboça alguma reação do pavor, do medo, e acaba sendo morta. Nós precisamos enfrentar os nossos medos, precisamos fazer com que o nosso medo nos ajude a nos manter vivos, mas não apavorados a ponto de largar tudo. Senão nós não pensamos direito, nós não conseguimos raciocinar. Começamos a nos debater, e aquilo que a gente às vezes desejava, como diz Isaías, nós já começamos a querer afastar, porque nós passamos a ter medo e pavor de tudo.
Outro ponto, irmãos, que nós precisamos ter também, eu quero que você abra agora a sua Bíblia, lá em Eclesiastes. Abra lá a sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Tudo isso eu estou falando nessa noite para você baseado na tempestade, naqueles homens que estavam dentro do barco junto com Jesus. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Vejam lá, Eclesiastes 9, verso 10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então tudo que vier para você fazer, como é que você tem que fazer? Conforme as tuas forças. Irmãos, aqueles homens estavam no barco junto com Jesus, e eles estavam remando. E cada um tinha que fazer a sua parte, tinha que fazer o melhor. Porque se cada um não fizesse a sua parte, fizesse o melhor, o barco poderia afundar. E quando nós estamos enfrentando uma tempestade, primeiro, nós temos que rechaçar o pavor, o medo em extremo. Mas nós precisamos ter a consciência de que precisamos usar o nosso potencial humano até o limite. Tudo aquilo que vier à tua mão, faça-o conforme as tuas forças. Tem dia que a gente às vezes quer largar o remo. Ou, como diriam os mais jovens, a gente quer largar os betes. Sabe, parece que não dá mais, que a gente não aguenta mais. Mas a gente tem que continuar remando. A gente tem que continuar fazendo todo o esforço possível. Os discípulos que estavam com Jesus começaram a remar entre 6 e 7 horas da noite. E já era meia-noite quando alguém teve a brilhante ideia, de acordar Jesus. Mas durante todo esse período, todos se esforçaram ao máximo, foram ao seu limite. O mesmo deve acontecer conosco. Sabe que tem gente que às vezes tem saído do seu emprego, tem sido mandado embora do emprego, e às vezes sai com aquele remorso porque sabe que às vezes não se doou e não se entregou e não fez as coisas como poderia ter feito. Não usou todas as suas forças. Às vezes tem casamento que está terminando, porque a pessoa fala assim: eu já remei até onde eu podia. A outra pessoa não está remando, eu vou deixar para lá então. Irmãos, enquanto a vida, que é o que diz aqui, porque quando a gente vai para a sepultura não dá mais, mas enquanto a gente está aqui, dá tempo. A gente pode fazer, a gente pode se esforçar para isso. Outro ponto, que daí eu quero que você abra a sua Bíblia também, lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 15. Abra lá a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. Irmãos, tem gente desistindo antes de começar a tempestade. Enquanto o momento ainda é de bonança, já estão desistindo antes de ir para a guerra, antes de ir para a batalha. Em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7, diz o seguinte: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem o quê? Uma recompensa, irmãos. Sair da tempestade tem uma recompensa. Tem a bonança depois da tempestade. Pode ser que às vezes você talvez não veja isso aqui, mas tem uma recompensa, Joana. E é para isso que nós continuamos batalhando, para isso que nós continuamos remando o nosso barco. E ainda em 2 Crônicas, lá no capítulo 32, abra lá a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32. O verso 7 e o verso 8. 2 Crônicas 32, verso 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que ele. E o verso 8 diz o seguinte: com ele está o quê? O braço de carne. Mas conosco está o quê? O Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear o quê? De quem ele está falando? Diga assim agora: a minha guerra. Leia lá agora: para ajudar a guerrear a minha guerra. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá.
Sabe, Ezequias estava animando o povo, estava falando para o povo que o povo estava temeroso. Eles estavam dizendo, não fiquem com medo. Porque quando o povo olhava, eles viam só os exércitos, viam o braço de carne. Mas o rei estava dizendo para eles, eles podem ter isso. Eles podem ter isso e muito mais. Mas nós temos algo fundamental. O que nós temos? O Senhor, nosso Deus. E ele ainda frisa que está conosco. A gente às vezes está enfrentando a tempestade e não está conseguindo enxergar isso. Tempestade é algo que deve ser passageiro na nossa vida. Mas não será passageiro se assim nós não o deixarmos. Se nós continuarmos sempre vivendo em tempestades, em tempestades. Sabe que lá em Hebreus,